Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, eu sou o Felipe Chiconato, consultor de Sebrae São Paulo, consultor financeiro de estratégia empresarial. Hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre gestão financeira, gestão do caixa de uma escola, como a gente pode se posicionar neste momento de Covid, e também a gente vai falar um pouco sobre acesso a crédito, tá bom? Então vamos tentar pegar esses temas que preocupam muito os gestores, quem cuida de uma escola, e vamos brincar um pouquinho com isso aí, tá? O que eu quero fazer um combinado com vocês, que a gente comece aqui, eu vou falando, quem tiver perguntas podem ir fazendo, tá bom? E dentro do possível respondendo, ou no final a gente pega ali os últimos 20, 30 minutos e a gente direciona para fazer isso, tá? Então vamos lá, eu vou passar meus contatos agora logo de cara, se alguém precisar pode entrar em contato, depois a gente marca uma consultoria, tá bom? A consultoria no Sebrae ela é gratuita, tá? Então vamos lá, ó. Meu contato, o e-mail é felipeac@sebraesp.com.br ou meu WhatsApp, que é o 11 5525 5274, tá bom? Vocês podem mandar mensagem que qualquer coisa a gente agenda um horário caso for necessário. Então vamos lá. Para a gente falar um pouco de gestão financeira, a gente precisa entender um pouco o que está acontecendo com as empresas que trabalham nesse segmento de educação, tá? Então assim, as aulas tiveram que ser suspensas, as aulas presenciais estão suspensas, a modalidade de aula física que nós falamos que é junto com presencial, com o aluno, ela está suspensa, tanto que até o próprio Sebrae suspendeu todas as atividades também, tá? E a gente acaba tendo que recorrer ao EAD, né? A plataformas digitais, meios digitais e tal. Isso faz com que a gente tenha que reaprender a trabalhar em algumas maneiras, tá? E isso não quer dizer que o financeiro de uma empresa seja diferente. Porque assim, nesse cenário que a gente está de uma restrição menor, né, uma restrição de circulação, nós temos que entender que o financeiro de uma empresa ele vai ser muito afetado por diversas maneiras. Tá? Nós temos uma redução natural de custo, uma vez que a entidade ela não está mais com a porta aberta, operando com 100% da sua capacidade, ela vai ter uma redução de custo por um lado. A contrapartida, ela tem um aumento de custo por outros serviços, então outras plataformas, e principalmente o risco de inadimplência aumenta significativamente. Então eu tenho situações de conhecidos, de familiares, por exemplo, que tinham crianças em escolas que tiveram que tirar as crianças da escola porque agora ela está tendo que ficar em casa, né? E do outro lado a gente tem também uma situação de pessoas que precisam que essas crianças continuem em aprendizado. Por exemplo, meu filho, a gente teve que se adaptar a uma rotina de estudo para ele e a gente não pretende parar de pagar a mensalidade. Então tudo isso a gente precisa entender que acontece. Quando a gente fala de entender a gestão financeira nesse período, é muito importante, tá, a gente fazer uma coisa chamada fluxo de caixa. Vamos entender um pouquinho o que é esse bendito fluxo de caixa. Quando falamos da parte financeira de um negócio, eu tenho duas formas de olhar para ela. Eu posso olhar para essa informação por regime de caixa ou por regime de competência. O que é uma informação por regime de caixa? Eu vou alocar ela por pagamento e por recebimento. Então assim, eu vou alocar no momento que o dinheiro está entrando e no momento que o dinheiro está saindo. Porque nem tudo o que eu vendo necessariamente eu recebo naquele momento. Normalmente a mensalidade de uma escola ela vence no mês seguinte, né? Então assim, eu presto o serviço para aquele pai, para aquele aluno, né, durante 30 dias e recebo no próximo. Então o recebimento ele vai acontecer entre o dia 5 até o dia 20, vamos dizer assim, do dia 5 até o dia 10, dia 12, depende do combinado que tem com a instituição. Então, eu preciso entender que no regime de caixa, eu vou alocar informação pelo momento que eu pago e pelo momento que eu recebo, tá? Esse é um ponto importante. E quando eu falo de competência, eu estou usando uma linguagem totalmente diferente. Então, vamos dar um exemplo claro aqui para vocês.
Em competência, eu vou alocar aquilo pelo fato gerador. Então, a mensalidade que eu pago, por exemplo, no dia 5, no dia 20, ela é referente à competência do mês anterior, tá? A gente brinca que é o boleto do mês passado, tá bom? Mas eu pago ele no mês seguinte. Vejamos um outro exemplo muito comum, o 13º de profissionais, né? Então, assim, os professores, por exemplo, recebem um 13º em novembro e dezembro. Porém, o que é o fato gerador do 13º? O fato gerador do 13º é justamente o mês que ele trabalhou dentro daqueles 12 meses. Então, cada mês que ele trabalha, ele tem um 12º de 13º, tá? Esse é um ponto importante para a gente colocar que são coisas diferentes. Então, quando eu falo de olhar uma empresa, eu projetar o fluxo de caixa dela, eu estou falando de olhar o que ela tem para receber e o que ela tem para pagar naquele período, tá? Eu projetar essa movimentação. Por que eu tenho que fazer as duas projeções? Eu posso começar a ter aumento da inadimplência, então eu posso ter famílias, pais deixando de pagar boleto, tá? Eu posso ter pagamentos programados de investimentos que eu fiz no passado e isso impactar o meu negócio, então eu preciso projetar isso para enxergar o que eu vou ter de recurso, tá? Bem como o que eu vou ter de necessidade de dinheiro para honrar os compromissos. Quando a gente faz isso, normalmente eu projeto um universo, né, de tempo. Esse tempo costuma ser um período de pelo menos 6 meses. Então, assim, eu vou um pouquinho além. Eu gostaria que quem está à frente hoje de instituições de ensino, escolas ou qualquer outra empresa, que ele projetasse principalmente até dezembro, até o mês 12 do ano de 2020. Tá? Por quê? Esse ano vai ser um ano bem atípico. Para as coisas voltarem, vão ser gradativas, vão ser devagarzinho. Então a gente precisa projetar pelo menos esse período de 6 meses para enxergar o que pode acontecer com essa empresa, com essa instituição e se ela vai ter uma coisa chamada de necessidade de capital de giro. Quando eu faço essa projeção, eu devo já criar no mínimo 3 cenários, tá? Cenário esses que podem ser um cenário pessimista, um cenário realista e um cenário otimista. Mas Felipe, como você consegue fazer um cenário otimista? Olha, eu diria que seria um cenário otimista se eu não perdesse nenhum aluno, eu já consideraria um cenário otimista. Que minha inadimplência não aumentasse, eu já diria que é um cenário otimista, tá? Então, assim, quando a gente faz essa projeção, eu preciso levar em consideração a forma que eu recebo, como eu recebo, tá? Eu preciso olhar meus pagamentos, aqueles que vão crescer, aqueles que vão diminuir. Então, por exemplo, contas de energia elétrica, contas de água, luz, de escolas vão cair consideravelmente, não tem fluxo de pessoas lá. Porém, eu tenho outros gastos que aumentam, por exemplo, talvez gasto com preparação de material, plataformas digitais, gastos que eu não tinha anteriormente. E aí eu passo a ter agora, tá? Então, essa projeção eu tenho que considerar essas variáveis. Quando a gente fala de fazer essa projeção, eu ainda posso ir um pouco mais além. Eu posso pesquisar com aqueles alunos, com aquelas pessoas que estão com os meus clientes, vamos usar o português, claro, por que não? Eu posso pesquisar com ele como está a situação financeira dele, tá? Para saber se eu vou ter uma capacidade de receber dele, porque se eu devo contar com aquele recurso dele ou não. Então imagina assim, que quando eu faço essa projeção, eu poderia mandar uma pesquisa, por exemplo, para as famílias e perguntar assim, olha, vocês mantiveram a renda, vocês estão com a renda familiar garantida, tá tudo bem com a família de vocês? Pode parecer um pouco de loucura nesse primeiro momento, mas isso garante a efetividade do meu recebimento. Porque imagina você, se coloca no lugar do cliente, tá? Você é pai de família, tem um filho inscrito numa instituição de ensino e a escola liga preocupada em saber se sua matrícula se tua renda tá ok, se a tua família tá conseguindo se manter. Quando você faz isso, você demonstrou empatia com a outra pessoa. E ela passa também a ter empatia com a tua empresa. E aí você pode começar a buscar alternativas para ela, por exemplo, caso ela não tenha essa renda suficiente. Poxa, olha, se eu não está conseguindo a renda familiar inteira, vamos fazer o seguinte, a gente consegue diminuir um pouco a mensalidade, a gente consegue aumentar o prazo de pagamento, se a gente der um desconto, se eu consegue colaborar com isso, tá? Então, isso são alternativas para que a gente comece a ter uma empatia com o cliente. Quando eu tenho essa relação de empatia com o meu cliente,
ela vai gerando para ele um senso de obrigação que ele não me deixa na mão mais, tá? Isso é uma estratégia de eu acionar o meu cliente antes que ele venha me acionar para renegociação de dívida. Eu prefiro que vocês tomem a frente, né? Porque, vou dar um exemplo claro, a escola com a qual meu filho estuda, eles não me procuraram e deram 10% de desconto. Beleza, eu como bom financeiro, né, aquela brincadeira, eu agradeço o desconto. Mas eu conheço história de clientes meus, tá, que eu atendo outras instituições de ensino, eles normalmente, ele propôs o quê? Olha que loucura, tá? Ele fez o seguinte, ele pegou e ele queria bater R$50 de todas as mensalidades e falou assim, aqueles pais que puderem pagar integral, paguem integral. E para surpresa dele, de uma sala de 50 alunos, apenas uma família falou que não tinha condições de pagar integral. E todas as outras pagaram integral. E aí ele pôde abaixar consideravelmente a matrícula daquela família que não tinha condições. Isso gerou uma empatia muito grande, tá? Tem um comentário aqui, vamos lá. Você tem que considerar que o setor da empresa, as escolas no caso, tem um custo de 75% são custos de funcionários e impostos. Água, luz terão redução considerável, mas pesam um pouco no total. Sim, elas pesam um pouco, mas vamos entender que assim, neste momento onde a gente não tem garantia de recebimento, qualquer redução é interessante, tá? Sem contar também que a questão do quadro de funcionário, tem escolas que tomaram um cuidado de não demitir ninguém, mas tem escolas que já, desculpe a maneira de falar, já cortaram muitos funcionários que eram da atividade atividade meio da empresa, acabam cortando o pessoal da limpeza, acaba cortando, infelizmente isso acontece, tá? Não estou falando que é teu caso, tudo bem, SEC, mas existem várias escolas que eu atendi que acabaram fazendo isso. Não há proibitivo nisso, tá? É uma questão de decisão de cada administrador. Lembrando que a gente tem que tomar um cuidado assim, aí é uma parte que eu posso parecer um pouco chata. No financeiro, cada ação gera uma reação. Então, assim, se eu tenho uma ação onde eu vou entrar em contato com o meu cliente para garantir o meu recebimento, onde eu talvez proponha um desconto, talvez, eu não estou falando que é para dar, tudo bem? Talvez eu renegocie isso, então em vez de pagar, por exemplo, 500 por mês, vamos parcelar isso em 12 vezes e a gente vai aumentar diminui o valor da prestação mais a longa para garantir esse recebimento, tá? Cada ação gera uma reação. Se eu dou mais prazo para o meu cliente, talvez eu vou precisar de mais capital para me manter. Se eu dou desconto para ele, eu vou precisar de mais vendas para me manter. O que eu sei que é normal, que a maioria das escolas tem um grau sim de inadimplência. Isso é natural, tá? Não é um, não é dois, são várias famílias em algumas instituições que acabam não honrando com os compromissos. Então, assim, no ponto de vista cliente, o meu maior desafio é garantir o meu recebimento, tá? E essa empatia com o próximo seria o maior desafio. Quando eu olho no ponto de vista credor, no ponto de vista do que eu tenho a honrar, que é meus gastos, minha folha de pagamento, minha estrutura, meu aluguel, é muito importante eu buscar fazer o levantamento daquilo que é essencial para o meu negócio neste momento, tá? Aquilo que é essencial eu não posso ficar sem. Eu não tenho como ficar sem. E aí com eles eu vou propor negociação. Aquilo que não é essencial, eu tendo a ignorar, eu tendo a substituir ou até deixar de usar. Então, por exemplo, neste momento, especificamente nesse momento, a zeladoria da escola, ela acaba tendo um fluxo de trabalho um pouco menor. Tem o desgaste natural do tempo, a sujeira, a poda necessária do jardim, mas ela acaba tendo um fluxo de trabalho menor do que quando a gente está com as crianças, de quando a gente está com os jovens dentro do ambiente escolar. Então eu posso diminuir esse contrato, eu posso restringir eles a menos dias. Tá? Em contrapartida, mais do que nunca agora eu preciso dos meus profissionais, dos meus professores, trabalhando, desenvolvendo conteúdo, aprendendo, se esforçando ao máximo para poder chegar em algum lugar dentro dessa grade de ensino, que é um tanto quanto um desafio. Inclusive, eu me parabenizo todos vocês que estão na linha de frente, tentando inovar para transmitir o conhecimento para a nossa nova geração. Tá? Eu parabenizo mesmo. Eu tenho um filho em casa e às vezes eu falo, caramba, esses caras têm criatividade, eu não sei de onde tirar. Tá? Então, assim, no ponto de vista financeiro, a gente precisa entender o que eu tenho para pagar, o que eu tenho para receber e fazer essa projeção. Nós vamos passar para vocês, a Bianca, que está acompanhando a live conosco, ela vai deixar um link depois,
Quem quiser receber a ferramenta para calcular e projetar isso, é só clicar no link, preencher o formuláriozinho com nome e e-mail que ela envia para vocês o material, tá? É muito importante quando a gente falar de fluxo de caixa, porque ele é a ferramenta mais fácil para que a gente encontre uma coisa chamada necessidade de capital de giro. O que é a necessidade de capital de giro? É o recurso que eu vou precisar até que minha empresa volte a operar dentro de uma normalidade, podemos dizer assim. Então, essa necessidade de capital de giro, ela vai ser calculada para um período pelo menos até dezembro, para um período de pelo menos 6 meses, né? Possivelmente 7, porque estamos ainda em maio, mas assim, dá para projetar para 7 meses tranquilo, tá? Quando eu faço essa projeção, o maior valor negativo que vai apresentar dentro do saldo final, ou seja, o que é o saldo final? É entrada menos saída mais o que eu tinha agora, né, como início de caixa, ou devedor ou credor. Isso vai dar meu saldo final. Quando eu olho isso ao final dos 7 meses, ali até dezembro, eu vou enxergar a minha necessidade de capital de giro. O que seria a minha necessidade de capital de giro? O maior valor negativo para o período apresentado, tá? Então, o que acontece? Quando eu faço isso, eu enxergo essa necessidade de capital de giro, eu consigo buscar crédito de uma forma mais assertiva. E também eu consigo me planejar para poder tomar esse crédito. Porque eu preciso entender quanto eu preciso, que é o maior desafio. Eu canso de atender empreendedor que não sabe quanto ele precisa de capital de giro. Eu preciso verificar o quanto essa empresa precisa de capital, inclusive se ela tem capacidade de pagamento. E antes de tomar o crédito, eu recomendo que vocês façam a lição de casa bem feita. Avaliem todos os custos da empresa, avaliem todos os negócios, verifique se nesse momento não há como cortar uma rebarba de um custo, diminuir algo, tá? Às vezes inovar e reduzir em algum ponto. Eu estava ontem mesmo conversando com uma cliente e ela falando que não tinha como reduzir custo, de repente a gente se depara, ela tinha 8 linhas de telefone por uma clínica de dentista. E aí eu perguntei, mas como é feita a maioria dos contatos? Por um número, que é o que a gente divulga, e pelo WhatsApp. E eu falei, para que você precisa dos outros números? Ela falou, a gente tinha um número em cada escritório. Eu falei, que usa para quê? A gente manda tudo pelo WhatsApp agora a conversa. Eu falei, cancela. Para que você vai pagar 8 planos de telefonia, sendo que você está precisando de um, no máximo 2, vamos dizer que você tem uma linha reserva, para caso precise. Então, assim, esse é o momento de você olhar para essa projeção e reduzir seus custos, ver aquilo que você consegue enxergar. Desculpe o paralelo que eu vou fazer, mas fazer a lição de casa bem feita para que a gente possa ir para o mercado, possa ir para fora da empresa, procurando alternativa para capitalizar ela. Uma dessas alternativas, onde a gente fala, é relacionado ao acesso a crédito. Tá? Quando a gente fala de acesso a crédito, a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Existem tipos de crédito. Então, vamos entender primeiro a diferença de um crédito e outro. Vamos supor que sua empresa está organizada, dimensionou a necessidade de capital de giro e sua capacidade de pagamento. Aí ela vai buscar o crédito. Eu tenho um crédito que é para investimento. Crédito para investimento, ele obrigatoriamente tem contrapartida. O que é uma contrapartida, vamos dizer assim? Eu tenho uma garantia com aquele crédito. Normalmente está atrelado ao investimento que vai ser feito. Então, por exemplo, eu quero modernizar a minha escola e eu vou comprar data show para todas as salas. Neste processo, os próprios data show entram como garantias desse investimento. Tá? Quando eu venho e falo de um crédito de investimento, qual é a característica dele? Normalmente, ele tem uma taxa de juros menor, um prazo maior e uma carência para começar a pagar maior, tudo bem? E a garantia normalmente, não é uma regra, é aquilo que está se comprando. Quando eu falo de financiamento, tá? De empréstimo, tudo bem? Aí esquece investimento quando eu falo de empréstimo. Principalmente as pessoas ditam isso como capital de giro, que é um dinheiro onde eu não vou dizer para que eu vou usar para diversas coisas, eu não preciso da garantia disso. Quando eu pego um empréstimo de capital de giro, ele tem por característica onde eu não digo a finalidade dele, tudo bem? Segundo, ele tem um prazo menor de pagamento, uma carência menor e, por fim, um custo maior. E eu preciso apresentar garantias para este crédito, tá?
Diante desse cenário, onde a gente explica a diferença entre um financiamento para investimento e um empréstimo para capital de giro, a gente precisa entender o que seu negócio precisa, tá? Normalmente, vocês estão procurando para este momento crédito de capital de giro. E quando a gente fala de crédito de capital de giro, eu tenho que tomar um pouco de cuidado, porque assim, existem diversas fontes de capital de giro, diversas, tá? Eu vou citar algumas para vocês verem como a gente tem um universo de taxa variando muito grande. Então assim, tá mais ou menos com 20 dias, o Sebrae anunciou uma parceria com a Caixa Econômica Federal, aonde o Sebrae, através do Fundo de Amparo à Micro e Pequena Empresa, Fundo de Aval, perdão, que é o FAMP, ele se torna o seu avalista, entre aspas, o teu garantidor do crédito de capital de giro. Lá, a gente tem uma condição que é assim, ó, para um crédito de até 125 mil, que é o máximo permitido no programa de capital de giro, 125 mil, ele tem uma taxa de 1,19 ao mês, que é uma taxa média, não é uma taxa excelente, não é uma taxa alta, é uma taxa média, de 1,19 ao mês. O Sebrae, ele é avalista, ou seja, ele dá garantias de até 80% do valor do crédito. Você, cliente, precisa ter garantias dos outros 20%. E você tem 12 meses para começar a pagar a primeira parcela e mais 36 meses para terminar de pagar esse empréstimo. Tá? Então, traduzindo, seriam 48 meses, nos quais os 12 primeiros você não paga nada e você paga só nos outros 36 o saldo devedor total. Só que nesses 12 primeiros meses, os juros é inserido sobre o saldo devedor de 125 mil. Esse crédito, ele tem, por prática, uma velocidade muito maior do que as outras instituições. Porque como o Sebrae acaba entrando como o teu avalista nessa operação, ele tem um risco menor. Então ele acaba sendo aprovado com mais velocidade. Alguns de vocês devem estar se perguntando, Felipe, eu preciso ser correntista da Caixa? Não, não precisa ser correntista da Caixa. Como eu faço para participar, Felipe? O processo é entrar no site do Sebrae, ver o vídeo com orientação a acesso a crédito da parceria Caixa e Sebrae. Essa base de dados que verifica o vídeo vai ser encaminhada para a Caixa. Em até 5 dias úteis, a Caixa mais próxima recebe o teu contato e vai entrar em contato com você. Agora vamos supor que você já é correntista da Caixa. O que eu faria se eu estivesse no seu lugar? Eu iria ver esse vídeo, eu iria me inscrever no programa e na hora eu ia chamar meu gerente para conversar. Tá? Na hora eu ia acionar ele e falar, olha, fiz, me cadastrei, e aí, vamos participar? A taxa de juros, Mascarenhas, ela está 1,19 ao mês. Tá? Isso para uma empresa de pequeno porte. Para a empresa de médio, micro, MEI, micro e EPP, tá? A EPP está 1,19, a do MEI está 1,59 e o da microempresa a 1,39. E aí tem os limites direitinho dentro de cada uma. Eu já estou dando o maior cenário, que é o da empresa de pequeno porte, tá? Eu tive essa semana, para minha felicidade, eu tive um cliente que ele foi atrás, ele não é correntista da Caixa e ele conseguiu ter aprovação de 125 mil, foi aprovado quarta-feira agora e ele vai usar isso para honrar os compromissos dele de folha de pagamento, fornecedores que ele estava devendo para que ele volte a operar, porque é uma loja que simplesmente trabalha com limpeza de vidros de fachada de shopping e todos estão fechados, então o mercado dele ele está tendo que se reinventar. Tá, esse é um crédito interessante, tudo bem? É onde o Sebrae entrou como avalista. A gente tem, por exemplo, uma operação onde o Sebrae ele foi o financiador da operação, onde o Sebrae aportou recurso nela, que é uma operação através do Banco do Povo. É uma linha onde o Sebrae ele colocou recurso para ser emprestado, não é o Sebrae que avalia, eu quero deixar isso bem claro. O Sebrae não avalia e ele não libera crédito para nenhuma empresa, tá bom? O Sebrae ele entra com uma operação onde ele aporta recurso para ser liberado aos empreendedores ou ele acaba entrando com o FAMP sendo o teu avalista, mas ele não aprova ou reprova ninguém. Tá? Quando a gente fala do processo junto ao Banco do Povo, nós estamos falando de um crédito que ele tem uma taxa de juros, pasme vocês, a partir de 0,35 ao mês. E ela chega, no pior cenário, a 1,55.
qual é o cuidado dessa linha? Ela tem limites diferentes do que a da Caixa Econômica Federal. Então ela pede documentos também diferentes. O da Caixa, eles pedem 4 documentos, apenas 4. Enquanto a gente olha para a do Banco do Povo, eles pedem alguns documentos a mais para poder comprovar a efetividade daquele crédito ou de fato se você vai estar dando garantias de pagamento, porque a taxa é muito baixa. A gente está falando de 0,35, gente. Eu tive vários clientes que tiveram. E ainda tem para um grupo muito específico, que é o microempreendedor individual, tem um crédito a taxa zero, tá? Só que é um crédito limitado até 20 mil reais. Até. Não quer dizer que você vai conseguir pegar os 20, tá? A gente tem que entender, a Bianca já vai comentar, Regina, daqui a pouquinho a Bianca comenta sobre os cursos que a gente vai ter, da parceria que a gente fechou, tá? O que acontece? A gente tem ali dentro do Banco do Povo um limite de crédito bem diferente, então ele varia de 200 a 50 mil reais, tá? Por isso uma taxa menor. Mas dependendo da tua operação, é um crédito que vale a pena, tá? É um crédito interessante, a 0,35, que pode chegar a 1,55 no máximo. Então, é um crédito atrativo. E quando a gente vai para o mercado, eu tenho clientes que estavam me citando taxa de 3,5, 4,5, tá? Créditos aonde eles pegavam e colocavam garantias por exemplo, eu te libero 100 mil, mas desses 100 mil, 30 mil tem que ficar em capitalização, 20 mil tem que ficar aplicado em tal fonte e você terá em suas mãos apenas os outros 50 mil. Eu já vi isso, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes no desespero o empreendedor acaba tomando decisões equivocadas. E neste momento o gestor, o empreendedor, quem estiver à frente da instituição, ele precisa não tomar uma decisão emocional, mas tomar uma decisão racional. Tá? Eu entendo que a gente tem uma preocupação pela manutenção dos empregos, pelas relações que nós temos ali, mas é um momento de tomadas de decisões racionais. Se eu não tiver outra alternativa a não ser cortar, por exemplo, alguns funcionários, para que eu mantenha o grosso, para que eu mantenha a maior parte, depois vão morrer todos abraçados. Tá, eu tive um empreendedor que ele me ligou chorando, desesperado. Ele falou: Felipe, eu estou tendo que cortar metade do quadro de funcionários. Ou eu faço isso, ou todos vão ter que ser desligados. Ou a gente vai fechar a empresa. Então, assim, pode ter casos que chegue a essa situação. Se a gente olhar, um negócio de instituições de ensino, ele não está proibido de operar, né? Ele ainda pode vender, ele ainda pode receber. Ele está tendo que operar de um formato diferente. Aquele formato que a gente tinha funcionando até fevereiro, até meados de março, aquilo está sendo que ser reestruturado para um novo formato. Tá? Talvez se a gente não tivesse isso demoraria muito mais para acontecer. Mas está tendo que ser forçado essa mudança. Então, cabe essa reflexão que existem segmentos que estão sendo mais afetados que outros. O da instituição de ensino, ele foi afetado, mas não tanto quanto a relação de outros segmentos. A gente perdeu a questão de executar uma aula presencial, vocês não têm noção a falta que eu estava conversando com a Bianca um pouco antes da gente entrar na live, a saudade que eu estou de entrar numa sala de aula, de olhar para o rosto das pessoas, de ver os olhos das pessoas, de conversar, de tocar, de escrever num quadro negro, num quadro branco e explicar como a gente gosta. Mas é um momento que a gente tem que se adaptar. A gente tem que entender que é uma nova realidade, pelo menos momentânea, mas precisamos entender que isso está presente. Tá? Com relação a crédito, eu sempre peço para que vocês simulem, não pensem que crédito é uma operação rápida, que é algo que eu peço hoje, amanhã está liberado na minha conta. Isso tem um tempo de análise, um tempo de operação, que depende de instituição para instituição, mas que é algo que eu te garanto que demora em média, de 10 a 15 dias. Tá? Ou até 30 dias, dependendo da linha. A linha de investimento ela costuma ter um tempo maior. Oi, Silvia. A gente precisa preparar para isso. Bom, eu não vou me alongar muito, porque, caramba, eu já falei por 30 minutos aqui, eu nem percebi. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta, algo específico que gostaria que eu esclarecesse. Fiquem à vontade para escrever aí no chat. Vamos lá, alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver se alguém mandou alguma pergunta aqui antes.
Os materiais vão ser enviados pelo link, tá, pessoal? Que a Bianca está compartilhando aí. Nenhuma pergunta, gente? Nenhuma pergunta? Caraca! Ou eu tô ficando muito bom, ou vocês não entenderam nada, né? Das duas, uma que tá acontecendo aí. Bom, se ninguém tem pergunta, eu vou chamar a Bianca para participar com a gente. Pode mandar, manda pergunta aí que enquanto isso eu vou chamar a Bianca, tá? Deixa eu chamar a Bianca aqui. Obrigado, Sueli. Obrigado que tá gostando de ouvir. A Bianca tá com a gente aí, gente, agora. Ó. A Bianca vai falar um pouquinho para vocês. Vai ficar gravada, Dona Maria de Lourdes, vai ficar gravada no YouTube, tá? Depois a senhora vai conseguir acessar ela, tá bom? Tudo bem, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Vocês me Vai ficar ouvem? gravada no YouTube. Tô te ouvindo sim, Bi, estamos te ouvindo. Ah, tá. Que para mim a imagem tá travada aqui. A Fê, imagem tá carregando, mas te obrigada. escutamos. De Tá? nada. Obrigada aí pelos esclarecimentos, né? O Felipe é o nosso consultor de finanças. Está aí à frente conosco fazendo várias lives e várias consultorias à distância para tirar essas dúvidas que são... As dúvidas de finanças realmente são, né, Fê, as mais complicadas, as mais doloridas, e nós estamos acompanhando de perto aí a situação dos pequenos empreendedores, né? E temos essa parceria muito bacana com o Ciesp. Quero muito agradecer a dona Regina Stefano, que é nossa parceira, né, do Ciesp, dos cursos, e a Vanessa Lima, nossa gestora educacional do Sebrae, que nos proporcionou esse contato, que nós realizamos essa parceria, né, essa parceria desde o mês de janeiro, onde nós assinamos uma parceria com um sindicato para falar de gestão para as escolas. Não sei se vocês receberam, se vocês estão conseguindo visualizar aqui, a revista de março do sindicato. Essa revista ela foi publicada em março e nós tivemos aqui a informação do curso Gestão 360 Graus para as escolas. Estava com uma previsão de início em abril, nós terminaríamos aí em junho, e as escolas teriam esse apoio do Sebrae em relação à gestão financeira, gestão estratégica, marketing digital, consultorias. Então, nós iríamos acompanhar durante quase 3 meses, com aulas presenciais dentro do Ciesp, ali na região de Santo Amaro, que é pertinho do nosso escritório do Sebrae, da Zona Sul, que também fica em Santo Amaro, ali na Avenida Adolfo Pinheiro, e nós iríamos iniciar esse projeto piloto com a gestão de escolas, que foi adiado, né? Vai ser adiado até o momento, como nós ainda não temos a previsão de retorno de encontros presenciais, assim como nas escolas, né? Todo mundo está apreensivo por essa volta, mas a gente ainda não tem essa data de retorno, porém, nós podemos, vocês podem entrar em contato com a Regina, tá? A Regina Stefano, que é a organizadora dos cursos do Ciesp, para a gente já fazer uma base de interessados, tá? Esse curso, ele vai ser ministrado pelos consultores do Sebrae e vocês terão também mais 5 horas de consultoria, de acompanhamento, né? Durante 5, não, 7 horas de consultoria durante o período, tá bem? Esse é o recadinho que eu queria dar. Quem tiver oportunidade de olhar na revista de março, tem todos os detalhes da parceria do Ciesp com o Sebrae. E no site também, na revista eletrônica, provavelmente quem é cadastrado, né, recebeu um comunicado pelo e-mail marketing. Tá Ô, certo? Bi, posso Sim, responder uma pergunta aqui, se me permite? pode, por favor. A Leila, ela perguntou assim, ó, estou pensando aqui, será que os pais
não se usariam disso quando a gente está falando da questão do desconto, tá? E se todos disserem que precisam? Desde que o Procon fez a divulgação, choveu pedidos. Veja, dona Leila, é natural do consumidor, tá? Chorar desconto. É natural. É, a gente brinca que é natural do ser humano chorar desconto. Consumidor, gente, ele vai chorar desconto. Agora a gente precisa entender como eu provo para ele que o valor que ele está pagando é justo. E assim, se ele agir de má fé com a sua instituição, com a senhora, e todos falarem que precisam, eu primeiro duvido. É que depende da abordagem que a gente faz com isso, tá? Então, assim, o que eu faria mesmo é fazer um levantamento de custo, tudo bonitinho, para ver se existe a possibilidade de uma redução. Havendo essa possibilidade, eu entro em contato pai com pai. Eu imagino, pelo menos a escola que meu filho estuda, ele tem agenda digital, né? Eu não sei como é nas outras instituições, mas eu acredito que ou é agenda digital hoje em dia, ou é o WhatsApp, celular, tal. E aí eu levantaria um questionário com eles dizendo que estamos preocupados com o perfil de renda familiar daqueles que estão participando dentro da nossa instituição. E o intuito é o mapeamento da necessidade versus a capacidade da escola de redução de custo, tá? E aí a gente estabelece esse prefixo, essa linha. Vai ter pai que eu te garanto que vai falar que não precisa, porque ele entende que ele vai estar ajudando. Esse momento de crise, as pessoas estão mais solidárias. Há uma preocupação maior pela necessidade essencial de manutenção da saúde e vida. Tá? Então, assim, se ele tiver que tomar uma decisão, por exemplo, de tirar o filho dele da escola e perder um ano, né, um ano letivo, por exemplo, um ano letivo da segunda, terceira, quarta série, eu acho que ele vai pensar muito sobre isso. Mas talvez ele fale para você, olha, eu não consigo pagar talvez os 500, 600, 800 reais, mas eu consigo pagar 300. 300 eu consigo pagar para você. E eu te garanto que ele vai falar isso para você. Se for todos, a gente vai ter que adequar a realidade, tá? A gente precisa entender que talvez alguns sofrem mais, outros sofrem menos. Eu tomei, por exemplo, um cuidado todo especial, né? Porque eu não posso falar uma coisa e executar outra diferente. Então, por exemplo, a perua da escola a qual meu filho estuda não está levando, não tem aula presencial. Mas o dono, olha isso, o rapaz da perua, ele me procurou e falou, olha, Felipe, vou ser muito sincero com você. É a única fonte de renda da minha família, é isso que eu preciso. Eu estou propondo uma redução de metade do valor. E você consegue manter esse valor para mim? Uma vez por mês, metade do valor? Porque eu também estou cortando tudo que eu posso de custo em casa. Falei, cara, pode contar comigo. Ele me procurou. Não fui eu que procurei ele. O tio da perua que me procurou. Então, é oportuno a gente ser a pessoa que fala primeiro. Porque existe uma regra na negociação que quando a gente vai falar com o cliente, quem dá a primeira proposta, ele acaba nivelando as outras. Então imagina assim, se você não dá proposta, o ponto de partida vai ser a proposta do cliente. Então é importante que você dê o primeiro passo, que você vai à frente. Mas isso precisa ser estudado, precisa ser levantado dados. Então levanta, faz um Google Form, gente. Né? Tem tantas ferramentas digitais assim, mas poxa, eu ainda até brinco. Vocês vão rir um pouco agora, tá? Agora vocês vão rir. É a primeira vez que eu me conecto no Instagram. A Bianca tava me zoando pra caramba, tá? Então assim, a gente precisa se adaptar a essa nova realidade. Faz um Google Forms, existem outras ferramentas de pesquisa, compartilha com a família, levanta esse perfil de quem são os pais das famílias, como é a constituição familiar, qual o núcleo familiar essa criança está inserida, e aí a gente começa a olhar o que eu posso fazer diante disso e como a estrutura da minha empresa comporta isso, tá? Porque às vezes minha empresa também ela não consegue dar esse desconto, e aí eu tenho que ver se ela vai conseguir se manter, tá? Porque às vezes a estrutura do negócio acaba caindo. A gente precisa entender isso, tá bom? Tudo bem, dona Leila? Clareou um pouco? Não estou falando que é obrigado a ceder o desconto, tudo bem? Mas eu gostaria que ele mapeasse isso para ver se existe a possibilidade, tá? Desculpa, Bia, eu acabei te cortando, viu? Você quer falar mais alguma coisa, Bia? Alguém tem mais alguma pergunta? Bia? Então, eu aprendendo a mexer nesse trem aqui. Vamos lá.
Alguma outra pergunta, gente? Obrigado, Regina. Imagina, Fê, eu acredito que tá dando alguma. O pessoal tá me ouvindo. Interferência? O pessoal só tá ouvindo a minha voz, mas não tá conseguindo me ver. Ainda Você quer dar continua. mais algum recado? Você quer dar mais? Pode falar, Gisele. Oi, tudo bem? Mais alguma pergunta, gente? O questionamento? Vamos lá, eu gosto de responder. O pessoal tá quietinho. Quietinho, né? Das duas, umas, Bia, que ela ou eles não entenderam nada, né? Ou eles querem que a gente acabe logo. É, quando a gente tá na live, a gente também vira aluno, né? Ai, ai. E Pessoal, dá uma ansiedade. Eu tô me sentindo aquele professor que pergunta para a sala assim: vocês entenderam? E a sala continua olhando para a cara do professor, assim, tipo, e aí? pessoal, vou Gente, reforçar ó. aqui o Bi, deixa eu só pedido. dar um recado antes Tá de se bom, reforçar. sim, Posso? É a última, é uma dica de ouro, pode, assim, pode. tá? Gente, eu falo isso em todo atendimento com meus clientes. Crédito nenhum vai salvar a sua empresa. Crédito nenhum. Tudo bem? Crédito ele vai te dar tempo para que vocês busquem alternativas para voltar a faturar, para voltar a receber, tá? Então, é, pensem dessa forma. A empresa ela tem que buscar novas alternativas, novas formas de receber, novas formas de ofertar produtos e serviços, tá? Para que ela mantenha a empresa dela, porque o crédito só vai te dar tempo. É o antitérmico para quem está com febre, tá bom? Teve uma pergunta aqui, Bi. Teve uma aqui, peraí. Sim, da A Carol Zita. Ferrari pergunta Ah, aqui, teve da ó. Carol também. Isso. E o que acha da possibilidade do congelamento da mensalidade para casos pontuais? É de se avaliar, Carol. Porque imagina assim, ó. O congelamento da mensalidade, o que eu estaria fazendo? Eu não é uma suspensão, ele me pagaria futuramente isso, correto? É isso que eu entendo de um congelamento, né? Dúvidas gerais também, tá? Ixi, agora eu não sei dizer isso aqui, né? Zita Jardim, tá? O congelamento da mensalidade é uma alternativa. Porém, a pergunta é: você tem recurso para sustentar essa operação? Você consegue manter essa operação sem nenhum recebimento? Esse é um ponto, tá? Se você falar que sim, e em casos pontuais essa mensalidade não vai afetar o teu negócio, né? Você consegue, pô, bacana, é uma alternativa. Eu tive um caso de uma cliente que o locatário, né, o locador do imóvel, ele pegou e falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar 3 meses para você não pagar aluguel, e você, esses 3 meses, a gente vai diluir nos outros períodos que você tiver contrato comigo. Nossa, top, top. Para a pessoa que está ali na linha de frente, nossa, isso é fantástico, tá? Mas no caso das escolas particulares, a receita extra ficou escassa. Não dá para fazer passeios, realizar festa junina. Então, qual é a sua sugestão? Boa, boa. A gente precisa se reinventar, hein? Aqui é Afaneto, eu não consigo saber quem é o nome da pessoa. Mas assim, essa é uma pergunta interessante. Já ouviram falar de um método chamado Escansea? Ele se escreve assim, ó, deixa eu digitar aqui para vocês. Eu não estou falando como Felipe, né? Então vamos lá. Escansea. Escansea é uma ferramenta onde a gente trabalha a inovação dentro de produtos e serviços. Ela é dividida em 7 pilares, onde a gente começa a brincar com eles e procura novos usos para aquilo que nós já temos. Tá? E aí eu começo a procurar alternativas. Alberto, obrigado. Agora ficou mais fácil, Alberto. Então, dá uma olhadinha na ferramenta Scansea. Bianca, depois eu vou compartilhar com você para você mandar junto para eles. Eu tenho essa ferramenta em Excel junto com a matriz de prioridade, tá? E aí a gente consegue olhar quais alternativas dentro dos recursos que o senhor tem. Porque assim, não existe receita do bolo, seu Alberto. Eu não consigo falar, faça isso que vai dar certo, tá? Então, preenchendo o link que a Bianca acabou de compartilhar com vocês, a gente manda esse material. Eu recomendo o uso da ferramenta,
porque aí a gente consegue olhar o que pode ser feito na empresa. Tá? Eu não recomendo que você utilize ela sozinha, eu recomendo que você utilize ela juntamente com outras pessoas, claro, respeitando agora a questão de não ter aglomeração, por favor. Tá? E aí você consegue enxergar melhor o que pode ser feito com seus recursos, tá bom? As alternativas que você tem ali presente dentro do teu negócio. Sim, ficará salvo, essa live depois ela vai ficar 24 horas no Insta e depois ela vai para o YouTube, tá bom? Mais alguma pergunta? Bi, pode falar, perdão. Minha imagem continua não aparecendo, pessoal, mas eu acredito que vocês Não. me ouvem. Tá travado aqui para mim, não sei o que aconteceu. Só reforçando aqui a nossa parceria do Sebrae São Paulo com o CIESP. Nós temos uma parceria desde janeiro agora desse ano, onde nós iríamos iniciar um curso de gestão 360 graus para as escolas. Tá? Então, é uma parceria que nós fizemos. O curso iria iniciar em abril, porém, com a questão da pandemia, foi adiado. Nós ainda não temos uma nova data, mas eu peço que vocês entrem em contato com a Regina, tá? A Regina, que é a gestora dos cursos do CIESP, ela vai disponibilizar as informações sobre o curso para a gente já ter aí algumas escolas que estejam interessadas em receber esse curso, né, do Sebrae, que tem apoio de gestão financeira, gestão estratégica, marketing digital e consultorias para as escolas, tá? A gente está falando de gestão da escola como um negócio, que é uma pequena empresa, e o Sebrae apoia justamente as micro e pequenas empresas. Então, é uma parceria, certo, que nós iniciamos nesse ano, e queremos dar continuidade com vocês para que a gente possa resgatar, né, algumas pequenas empresas, principalmente as escolas. Na matéria, saiu uma matéria na revista do CIESP de março, tá? Quem recebeu a revistinha do CIESP está na partir da página 18, tá? Tem a matéria explicando sobre essa parceria e também vocês devem ter recebido o e-mail marketing sobre o curso, que vai acontecer presencialmente na sede do CIESP em Santo Amaro. Tá? Então, vocês vão ter curso e consultoria do Sebrae para a empresa, olhando a escola como uma empresa, como um negócio. Tá bem? A Regina acabou de enviar o e-mail dela para quem tiver interesse em fazer essa capacitação do Sebrae em parceria com o CIESP. Tá bem? Que é cursos@ciesp.com.br. E Ô, também Bi, quem... deixa eu Ah, diga, aproveitar. Fê. Perdão. O Valdir fez uma pergunta aqui, o Valdir Sim. Ferro, sobre o Scanseia. Se ele é um aplicativo. Não, o Valdir, o Scanseia, ele é um método de pensar, uma ferramenta para que você encadeie o raciocínio, tá? Para construir novas soluções com aquilo que você já tem. Ele é parecido com o Design Thinking, mas ele é um método um pouco mais simples do que o Design Thinking. Eu vou passar Perfeito. para vocês ele, tá? Quem acessar o link lá que a Bianca compartilhou, eu mando para vocês ele passo a passo, bem legalzinho assim a forma de fazer, tá? Inclusive, hoje eu acredito que não dê tempo por conta do horário, mas se for o caso depois, aí eu já faço me prontifico, tá, Bi? Já estou me prontificando, Dona Regina também. Caso o pessoal tenha interesse, a gente pode fazer uma live depois explicando como fazer um scansé, não tem problema, a gente tenta fazer um aqui ao vivo Muito e ver legal. o que vai dar. Tá bom? Vou falar com a Regina, a gente fecha uma data. Sem problema. Se tiver demanda, tamo aí. Ah, aqui o pessoal adora aprender. Que mais, gente? Os últimos 5 minutos aí pra gente encaminhar para o encerramento. Aproveita. Quem quer fazer a última pergunta? Vamos lá. Ninguém quer fazer a última pergunta? Lá já tem bastante gente interessada. A gente vai ter que fazer uma descanseia, hein, Bi? Perfeito, vamos fazer. Muito legal, gente. Nenhuma pergunta a mais? Então, assim, ó. Bi, eu vou caminhar para o encerramento da minha parte e deixo eles todos com vocês, tá bom? Pessoal, agradeço de verdade a oportunidade de estar com vocês. Precisando, eu compartilhei aí no vídeo o meu contato, tá? Vou repetir para vocês, que é o felipeac@sebraesp.com.br,
ou meu WhatsApp Business, que é o 11 5525 5274. Caso necessitarem, a gente pode marcar uma consultoria individual remota, infelizmente, que agora está tendo que ser assim, através do Sebrae, ela é gratuita, tá? Eu agradeço a atenção de vocês, vou deixar vocês com a Bianca nos últimos 5 minutinhos aí para a gente encerrar, tá bom? Obrigada, Vai lá, Fê. Bi, todo seu. Aproveitem os contatos aí do Felipe, que ele é um consultor, assim, nota 1000, e vocês vão poder, Obrigado. com certeza, tirar muitas dúvidas, fazer o planejamento de vocês, né? E a gente diz, assim, que muitos empreendedores, a porta de entrada, às vezes, para conhecer o Sebrae, são dúvidas relacionadas a finanças, e aí a gente vai descobrindo que tem outros temas para tratar, né? E aí a gente vai encaminhando para o marketing, para o planejamento, para a gestão estratégica, para a gestão de pessoas, inovação. Então, dentro do Sebrae, vocês vão ter todo esse apoio. E é exatamente essa a proposta da gestão 360 graus, né, que a gente tem aí em parceria com o Ciesp. Vou reforçar É mais uma aquilo, né, Bi? O vez. financeiro é a Sim, dor, né? O é, financeiro é a dor, é onde dói. com Né? certeza. Vocês vão sentir a dor no financeiro, mas a origem da dor é outra. A gente sempre brinca que é assim, o financeiro não é o coração, é o intestino do corpo, gente. Qualquer coisa que você faz errado vai refletir lá. Então, a gente tem que. O cliente chega no Sebrae pelo financeiro e depois ele acaba indo para as outras áreas, porque é normal, é onde a gente acalma ele e direciona ele para os outros espaços. Exatamente. Vou mandar aqui novamente o link para vocês. Esse link é para a gente ter o cadastro para poder enviar esses materiais. Então, a gente separou uma planilha de necessidade de capital de giro, a ferramenta do Scansea, que o Felipe vai compartilhar também, e o material sobre as linhas de crédito disponíveis para as micro e pequenas empresas, tá? Todo esse material ele é feito pelo Sebrae, e aí a gente só pede para que vocês preencham os dados nesse link, porque a gente consegue enviar para vocês por e-mail, tá bem? Peço desculpas pela minha imagem não estar aparecendo, não sei o que aconteceu, mas vocês me ouvem, isso já é ótimo. Tá bem, pessoal? Acredito que é isso. Regina, obrigada por ter aberto esse espaço para a gente. Muito importante ter esse contato com as escolas, falando aí da gestão da escola como um negócio. Quero agradecer mais uma vez a Vanessa Lima, que é a gestora de projetos educacionais do Sebrae. Ela fica na nossa sede e ela fez a ponte aí para que o Sebrae pudesse entrar nessa parceria com o Ciesp. E agradecer a todos vocês por nos acompanharem durante essa quase uma horinha, a fim de aprender e melhorar sempre, né? Obrigada, viu, pessoal? Muito obrigada. Preencham no link lá que a gente manda o material para vocês. Regina, mais uma vez, muito obrigada pelo espaço. Sim, a live vai ficar Gente, vamos encerrar. gravada. Vai ficar gravada, tá? Ela vai Yeah. ficar 24 horas aqui nos stories e depois vai subir para o YouTube. Podemos encerrar, Bi? Podemos sim. Gente, um ótimo final de semana para vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus. Até mais, pessoal. Bom final de semana. Se cuidem.